Olá, bom dia a todos. Eu sou Ana Carolina, eu sou enfermeira, sou mestre em ciências pela Escola de Enfermagem da USP e hoje eu vou falar com vocês sobre revisão integrativa, esse método de síntese de conhecimento. O objetivo é que a gente fale de revisão integrativa para o cuidado de saúde, em saúde, né? Então, a ideia é falar dessa metodologia de síntese de conhecimento como produtora de evidências. Eu começo agradecendo à Biblioteca da Unifesp por ter organizado essa sessão. Peço desculpas por não ter podido fazê-la ao vivo, então essa é uma gravação e vocês podem me procurar posteriormente para tirar dúvidas ou conversar a respeito da metodologia ou das referências. Eu vou deixar o PowerPoint disponível para que vocês possam acessar as referências da aula. Bom, eu me apresentei. Eu trabalho numa empresa de publicação científica, sou gerente de sucesso do cliente na Wolters Kluwer, que é uma empresa que disponibiliza conteúdo em várias instituições. Então, a Unifesp tem acesso ao UpToDate, enquanto plataforma de síntese de evidência e suporte à decisão clínica. Essas plataformas que a gente usa no processo assistencial, né, ou à beira-leito, como algumas pessoas gostam de chamar. E é uma empresa que também disponibiliza a OVID no contexto acadêmico, em especial no portal de periódicos da CAPES. Então, o conteúdo que eu vou falar mais para vocês hoje, que eu vou citar durante a apresentação em alguns momentos, é exatamente a OVID, essa plataforma que é citada em metodologias como a Cochrane, o JBI, né, o antigo Jonas Briggs Institute. O instituto ainda existe, é a metodologia que se chama JBI, e que vocês podem acessar para poder incluir, eu convido vocês a incluírem essa plataforma também nas revisões de vocês, tá? Independente de qual é a síntese de conhecimento. Se vocês forem ler metodologia Cochrane, metodologia JBI, vocês vão ver que eles indicam o uso da OVID como uma plataforma para você pesquisar Medline em OVID, ou até mesmo as revistas científicas que as instituições contratam e que são disponibilizadas em OVID. Então, eu convido vocês a fazerem os treinamentos, a assistirem um tutorial, uma aula gravada, ou até mesmo consultar a biblioteca para que vocês possam começar a incluir essa plataforma também como uma das plataformas onde vocês pesquisam as revisões de vocês. Vamos lá. Então, nosso objetivo hoje é falar de um tipo específico de síntese de conhecimento, né? E eu trago aqui uma referência que parece uma informação muito banal, mas é para que a gente comece dentro desse entendimento de que existem diferentes formas de evidência, diferentes objetivos de pesquisa, diferentes questões de pesquisa, e isso leva ao desenvolvimento de novas abordagens de pesquisa, novos desenhos de estudo. Isso não é diferente para a síntese de conhecimento. Então, existem aquelas metodologias que são mais conhecidas e também mais reconhecidas, e aí eu vou citar a revisão sistemática de literatura, a meta-análise ou a revisão de escopo, que hoje está em alta, mas essas não são as únicas sínteses de conhecimento disponíveis para responder às nossas perguntas de pesquisa. Então, aqui tem duas referências, uma de 2009, em que eles fizeram um levantamento que identificou 14 tipos diferentes de revisão de literatura, e outra de 2016, que identificou 25 métodos diferentes de revisão de literatura ou de síntese de conhecimento, né? Existe ainda uma revisão de escopo em andamento, ela começou a ser desenvolvida em 2023, ela ainda não foi publicada, onde eles estão trabalhando para poder identificar aí esses novos tipos de síntese de conhecimento, né? Quais são essas tipologias relacionadas à síntese de conhecimento. Então, esses são autores que trabalham com síntese de conhecimento, tem bastante, são pessoas reconhecidas dentro dessa área, né? E que estão fazendo novamente esse levantamento. Por que identificar essas metodologias? Por que fazer esse levantamento? Por que ter esse conhecimento a respeito do que está disponível em termos de desenhos de estudo para a síntese de conhecimento, né? Isso está relacionado exatamente à necessidade de que, para a gente começar um trabalho, né, uma pesquisa, eu preciso primeiro desenvolver o meu objetivo ou a minha pergunta de pesquisa e, a partir daí, identificar qual é o método que responde a essa pergunta de pesquisa, né? E nunca ao contrário. Então, é muito comum que a gente entre na academia, no mestrado, no doutorado, ou até mesmo um aluno de graduação desenvolvendo TCC,
e aí eu tenho aquela orientação que é você vai fazer uma revisão sistemática, né? Então, antes de determinar qual é a pergunta de pesquisa, eu determino o método, e isso é um erro. Então, primeiro eu preciso entender qual é o objetivo da pesquisa ou qual é a minha pergunta de pesquisa, estruturar essa pergunta e aí buscar na literatura qual é o tipo de síntese de conhecimento que responde a essa pergunta de pesquisa da forma mais apropriada possível, tá? Então, aqui a gente vai falar da revisão integrativa e a gente vai começar compreendendo a que tipo de questão de pesquisa ela responde. Então, no senso comum, a gente entende a revisão, né? Temos aí as pessoas entendendo a revisão integrativa como um tipo de metodologia que é fácil de ser desenvolvida, né? Então, existem algumas, dentro do senso comum mesmo. Então, é fácil de fazer, então a graduação pode fazer, né? Ou então a iniciação científica, ou vou fazer uma revisão integrativa no mestrado. Existe um outro senso comum de que é difícil publicar revisão integrativa, as revistas não aceitam revisão integrativa, tá? E aí a ideia da aula hoje é mostrar o rigor metodológico, então, como a gente traz rigor metodológico para esse tipo de síntese de conhecimento, que é extremamente importante e que é extremamente complexa também. Então, aqui nós temos alguns desses senso comuns, né? Então, é um método que é criticado porque tem um potencial de viés e porque falta rigor metodológico, né? Então, em geral, a crítica está relacionada aos métodos de análise, à síntese, à elaboração das conclusões, entendendo que eles são mal formulados, né? E também, como eu já comentei, é um método dificilmente aceito em publicações, esse é um outro senso comum que a gente tem. Eu vou tentar quebrar hoje essa ideia trazendo exatamente essa noção de como a gente pode, primeiro, usar referências que permitem que a gente tenha um método específico, né? Então, se eu for pensar nas outras sínteses de conhecimento, que são, que tem esse apelo de publicação maior, né, ou que são mais sensuais para os editores, ou até mesmo dentro da academia, como uma revisão sistemática, o que ela tem hoje que permite que ela seja produtora de evidências? O que uma revisão sistemática tem hoje que faça com que ela tenha o maior grau de evidência na nossa pirâmide de evidências lá? Então, uma revisão sistemática muito bem desenvolvida, em comparação com o estudo coorte muito bem desenvolvido, ela tem um nível de evidência muito maior, né? Isso se dá, bom, por vários pontos aqui. Primeiro, porque a gente está olhando para toda a literatura científica, ela é um estudo comparativo, mas quando eu falo bem desenvolvida, é porque ela tem um rigor metodológico muito alto também. Então, a gente vai trazer esse rigor metodológico para a revisão integrativa, né? O rigor metodológico das revisões sistemáticas, da revisão de escopo, ou da meta-análise, ele está posto em metodologias publicadas. Então, nós temos o Handbook da Cochrane, temos o manual do JBI, Oxford, McMaster, todas essas instituições reuniram ali profissionais, experts em suas áreas, para poder desenvolver essa metodologia. Essas metodologias, elas também são atualizadas com frequência, né? E assim como outras metodologias, eles fazem esse esforço de atualização ou de desenvolvimento, sempre buscando esse rigor. Então, se a gente pensar nas revisões rápidas, durante o período da pandemia, essas instituições, esses grupos, eles rapidamente montaram ali uma forma de elaborar um método para trazer rigor também para essa forma de fazer síntese de conhecimento, tá? Então, aqui, o que a gente precisa compreender das revisões integrativas? Primeiro que esse esforço de criar etapas, de criar um método, ele é bastante antigo. A gente tem uma referência principal, que se vocês forem buscar publicações na área, vocês vão ver que eles são muito citados, que é esse Whitmore e Neffel, que é uma referência de 2005, então eles ainda são bastante citados, tá? E eles fazem esse primeiro esforço de criar etapas ali, de uma orientação sobre o que é, qual é o objetivo, qual é o propósito, a que tipo de pergunta de pesquisa responde, quais são as etapas relacionadas à revisão integrativa. Tem uma outra referência muito interessante, e aí é importante para a gente olhar para ela, porque é uma referência brasileira da Escola de Enfermagem da USP. Ela foi uma revisão integrativa exatamente sobre conceitos e métodos utilizados na enfermagem, voltados para a revisão integrativa mesmo.
Então, é uma revisão ali de um grupo da Escola de Enfermagem, liderado pela Cássia Baldini Soares, né, pela professora Cássia Baldini Soares, em que eles olham para esse todo da literatura para poder identificar uma forma, né, ou então compor ali uma estratégia também, uma metodologia do que seria esse método para revisão integrativa. E o último esforço que foi feito é um livro que é de 2020, que é esse livro publicado pela Springer, que é o passo a passo para conduzir uma revisão integrativa. Então, nesse livro, eles fazem esse esforço de olhar também para o que está publicado, eles citam muito essa referência de 2005 e citam muito essa referência de 2014 também aqui, desse grupo da Escola de Enfermagem da USP. Então, essa é a referência que eu vou utilizar hoje, porque, primeiro, porque ele já faz esse olhar para o todo, e porque me parece esse primeiro esforço de ter um guia, ou um método, ou um handbook, ou um manual voltado para a revisão integrativa, tá? Então, vou seguir aqui conduzindo essa aula a partir dessa referência. Então, o que é uma revisão integrativa, né? Ela é um método emergente de síntese de conhecimento. A gente vai ver um número muito grande de publicações de revisão integrativa, em especial na área de enfermagem, e isso se dá porque as nossas perguntas de pesquisa, elas são perguntas de pesquisa complexas, não querendo dizer que as revisões sistemáticas não tenham perguntas complexas, mas as revisões sistemáticas têm perguntas muito focadas, muito fechadas, né, com seus componentes ali extremamente determinados para que a gente possa encontrar as melhores evidências ou as melhores práticas ali relacionadas àquela pergunta especificamente. A complexidade das questões da enfermagem, ela está mesmo no processo de trabalho de enfermagem, ou no saber de enfermagem. Então, muitas vezes a gente vai precisar fazer uma composição ali de uso de artigos de diferentes metodologias. Né? Eu não tenho como... E aí, claro que existem questões de pesquisa dentro da enfermagem, que a gente pode ter pesquisas focadas, que vão precisar de uma revisão sistemática, quantitativa ou qualitativa, de uma revisão de intervenção ou qualquer outro tipo de revisão, mas existem essas perguntas que são mais amplas e que elas precisam de um olhar também mais amplo para a literatura científica e onde a gente está buscando aí um outro tipo de resposta, que não é, por exemplo, uma comparação do que está publicado, né? Ou que não olhar para o todo do que está publicado, como é o caso da revisão de escopo, né? A gente entende a revisão de escopo como esse olhar panorâmico, como se fosse o drone ali em cima, olhando para tudo que está publicado, e depois existe uma forma de apresentar esses resultados aqui. A revisão integrativa, o objetivo dela é compor essa nova teoria, esse novo conceito, esse novo método, né? Ou esse novo saber dentro da área. Então, como a partir da integração desses resultados que eu encontrei, eu posso compor esse novo conhecimento a respeito. Então, se é uma terapia, como que eu digo essa forma de fazer essa terapia a partir da composição de tudo que está publicado até agora, tá? De tudo que eu encontrei ali, todos esses achados relacionados àquele ponto específico, aquela terapia específica, aquele método diagnóstico, né? Ou, no que é mais comum, conceitos teóricos, conceitos metodológicos, né? Ou isso, saberes, ou como fazer algo especificamente. Então, ela vai olhar para essas evidências complexas relacionadas aos sistemas de saúde, tá? Uma abordagem integrativa para a síntese de evidências permite que os profissionais de saúde façam melhor uso de evidências disponíveis. Então, notem, trazer o rigor metodológico é importante para considerar a revisão integrativa como produtora de evidências, tá? Eu falei que a gente tem diversas publicações aí com o nome Uma Revisão Integrativa, né? Muitas das publicações que estão nos periódicos científicos, elas não seguem um método coerente, né? Um método posto ali, e é por isso que ela acaba entrando naquele senso comum que eu comentei anteriormente, tá? Então, é sim um tipo de metodologia que pode influenciar políticas públicas de saúde, que pode influenciar mudanças na academia, na comunidade, nos serviços de saúde. E um ponto importante é que ela não é um estudo comparativo. Então, eu acabei de explicar, a gente vai compor um novo conhecimento a partir dos nossos achados na literatura científica. Então, sobre o que a gente pode fornecer síntese como a revisão integrativa?
sobre pesquisas empíricas, revisão de estudos empíricos quantitativos ou qualitativos, pesquisa metodológica, revisão e análise de desenhos de metodologias, diferentes estudos. Esse é um ponto importante, a revisão integrativa permite que a gente olhe para diferentes desenhos de estudo, tá? Ao mesmo tempo. Então, pense na revisão sistemática, ela é um estudo comparativo. Então, os desenhos de estudo que eu estou buscando na literatura, eles precisam ser os mesmos ou muito semelhantes ali, né? Com uma variação muito pequena entre desenhos de estudo, tá? Na revisão integrativa, eu posso ter uma composição de diferentes desenhos de estudo aqui. Eu posso, inclusive, incluir uma revisão sistemática na minha análise desses estudos que foram incluídos na revisão integrativa. E ela também olha para essa pesquisa teórica, né? Revisões de teoria sobre um determinado tópico. Eu trouxe essa referência, porque é uma referência bastante interessante, em que eles tiveram ali como objetivo comparar métodos emergentes de síntese de conhecimento que possam ser utilizados para gerar ou refinar a teoria. Então, aqui o objetivo foi exatamente um daqueles objetivos da revisão integrativa, centrando especificamente na produção de conhecimentos teóricos aqui, tá? E aí, o que é interessante? Eles olham para esse todo, eles encontraram 14 métodos de síntese de conhecimento, cujo objetivo é gerar ou refinar teorias, e a revisão integrativa foi um deles. E aí eles fazem um olhar muito cuidadoso para cada uma dessas 14 sínteses de conhecimento, pensando exatamente no rigor metodológico, tá? Então, aqui primeiro eles definiram ali quais seriam os métodos primários para poder refinar ou gerar essa teoria. Então, eles olharam, sim, para os métodos qualitativos ou mistos, métodos quantitativos, e também olharam para métodos multidisciplinares dentro da área da saúde. E falando da revisão integrativa especificamente, é interessante ver como nos estudos que foram avaliados, eles conseguiram encontrar exatamente aqueles pontos que estão ligados ao rigor metodológico, ou seja, as revisões integrativas fornecem, sim, orientações de todas as etapas e processos que foram utilizados para fazer a revisão. As revisões integrativas recomendam uma equipe ampla, né? Em especial, aqui nesse caso, uma equipe que esteja relacionado ali a métodos de pesquisa em enfermagem e sociologia. A revisão integrativa identifica claramente a sua questão de pesquisa, faz uma pesquisa bibliográfica bem definida e abrangente, formula claramente seus critérios de elegibilidade, usa formulário de coleta de dados e deixa claro quais foram os formulários de coleta de dados utilizados, ou se foi utilizado algum método no Word, no Excel, enfim. Faz análise temática na parte da análise de dados e também menciona ao final quais são as implicações para a prática, quais são as limitações dessa síntese, né, dessa pesquisa que foi realizada. Então, isso mostra como a gente tem feito um esforço de trazer esse rigor metodológico para que esse tipo de revisão ele seja considerado aqui nesse N de revisões que são geradoras de evidências, né? E que podem sim ser publicadas e que podem sim trazer bons resultados aí para a nossa pesquisa científica. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, já que eu falei inicialmente que ela pode ser utilizada ali dentro de um contexto de pesquisas metodológicas, teóricas e também empíricas, trouxe alguns exemplos de revisões integrativas publicadas para as quais a gente pode olhar, né? Então, essa é daquele próprio grupo da Escola de Enfermagem da USP ali, então, Cássia Baldini, Tatiana Ionekura e algumas outras autoras aqui, algumas outras pesquisadoras. O título é Avaliação Realista, então, a metodologia de avaliação realista para programas e serviços na área da saúde, revisão integrativa de literatura teórico-metodológica. Qual era a questão de pesquisa? Quais são os conceitos e etapas da avaliação realista utilizada na área da saúde? E aqui eles já colocam qual é o acrônimo utilizado. Então, eles usaram um acrônimo PICO, pensando aqui no CO como contexto, né, e não aquele pico da revisão sistemática, que é com letras maiúsculas. Então, aqui eu tenho população, fenômeno de interesse e contexto. Então, população não foi definida, sem delimitação de população. O I como fenômeno de interesse, que eram os conceitos e etapas da avaliação realista, e o contexto era a área da saúde como um todo, tá? Então, isso é bastante interessante, eles justificam o porquê que optaram por uma revisão integrativa,
por constituir metodologia apropriada para contribuir com a síntese de revisão de teorias e metodologias, tá? Então, esse é interessante para a gente olhar para a revisão integrativa como produtora desse conhecimento na área teórica e metodológica, como eu citei anteriormente. Aqui eu já tenho um estudo mais voltado para a metodologia, então esse estudo Qualitative Case Study Methodology, ele está olhando para a metodologia de um estudo de caso qualitativo na pesquisa de enfermagem, tá? Então, o objetivo é realizar uma análise crítica do uso atual da metodologia de estudo de caso qualitativo na pesquisa em enfermagem. E aí ele tem mais de uma pergunta de pesquisa, isso também é interessante, eu não tenho uma única pergunta de pesquisa aqui sendo utilizada nessa revisão integrativa. Então, onde essa metodologia de estudo de caso qualitativo tem sido utilizada na pesquisa de enfermagem, por que tem sido utilizada, como tem sido utilizada e como tem sido relatada na literatura e dentro desse âmbito da pesquisa em enfermagem. Tá? Então, esses foram os olhares, e aqui olhando para um método, para uma questão metodológica. E aí, para finalizar, algo mais voltado para a prática clínica, tá? Então, aqui a gente tem como pergunta de pesquisa: que evidências empíricas existem sobre as aplicações clínicas, os resultados e as implicações da inteligência artificial generativa na prática de enfermagem desde 2018, tá? Então, a gente vê objetivos diferentes com o mesmo método, e aí entrando dentro daquelas 3 linhas que eu comentei com vocês anteriormente, que é um contexto de pesquisa empírica, quanti ou quali, metodológica ou teórica. Então, como que a gente diferencia as revisões integrativas de revisões sistemáticas? Eu trouxe a tabela desse próprio livro aqui que eu trouxe para vocês, para a gente olhar para alguns pontos específicos, tá? Eu poderia passar aqui por todas as linhas, eu não vou fazer isso. O propósito, eu já deixei bem claro, né? Então, ela faz uma análise crítica para esses 3 campos que eu já conversei, enquanto a revisão sistemática olha uma única pergunta de pesquisa clínica muito bem definida, né? Eles falam narrow ali, bem focada, tá? A equipe, eu tenho sempre a revisão sistemática pensando numa equipe mais ampla, que vai considerar pessoas que têm conhecimento na área de pesquisa, que está sendo pesquisada, né? Então, o contexto mesmo da pesquisa, o tema em si da pesquisa, bibliotecário especialista, estatístico, se eu tiver uma revisão sistemática, e um metodólogo, pensando na própria metodologia de revisão sistemática. No caso da revisão integrativa, a gente vai pensar também em pessoas aí que tenham conhecimento na área, né? E eu faço a indicação aqui, né? Faça a indicação de um envolvimento de um bibliotecário. Esse é um ponto extremamente importante, gente. Se a gente for pensar, num estudo coorte, num ensaio clínico, a metodologia é extremamente importante, né? Quando a gente pensa na metodologia do ensaio clínico, tem o cegamento, tem vários métodos ali que vão impedir vieses, então a gente tem um foco muito grande para que eu não tenha erros durante o desenvolvimento do ensaio clínico randomizado, não randomizado, para que ao final eu tenha ali um resultado correto e ético ao final daquele trabalho. Então, por que quando eu olho para as sínteses de conhecimento, cuja centralidade é exatamente buscar na literatura científica, gerenciar as informações, né? Fazer análise crítica das informações, por que nesse momento eu não trago a pessoa que é especialista exatamente no método de busca em literatura científica, né? A pessoa que é detentora desse conhecimento. Então, eu posso desenvolver essa habilidade e eu sei buscar em diversas bases de dados. Eu sei buscar na Signal, na Embase, na Ovid, Medline, na Ovid Journals, no PubMed. Parabéns, né? Que bom, que ótimo. Você vai contribuir muito para a sua revisão integrativa, para a sua síntese de conhecimento. Em geral, a gente domina algumas bases, mas não domina todas, né? Então, é extremamente importante que a gente traga para a nossa síntese de conhecimento, seja ela qual for, esse profissional que domina essa busca e gestão de informação em base de dados científicos, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Preciso de protocolo? Não, a revisão integrativa, ela não tem um protocolo, né? Ela não tem publicação de protocolo, esse é um dos vieses também, porque o protocolo acaba sendo uma forma de garantir que o planejamento inicial da revisão ele seja seguido até o final, que não tenha muitas mudanças ali de percurso, tá?
enquanto as revisões sistemáticas e as revisões de escopo, elas têm um protocolo determinado ali previamente, como o Prospero, ou o próprio protocolo da base de dados, da metodologia que está sendo desenvolvida ali. Eu tenho mudanças também na questão de pesquisa, eu já falei isso anteriormente, e alguns outros pontos. Então, eu tenho um reporte ali, eu tenho guias relacionados a como foi feita essas etapas da revisão integrativa? Não, a revisão sistemática, a revisão de escopo, elas usam o Prisma, né? A revisão integrativa ela não usa, e aqui a gente começa num processo de mimetizar a própria revisão sistemática, exatamente para trazer o rigor metodológico. Então, vocês vão ver que essas referências que eu estou trazendo, elas fazem a indicação, por exemplo, de por mais que eu não tenha um prisma para revisão integrativa, como existe o prisma SCR para revisão de escopo, a gente pode usar o prisma para poder fazer esse reporte aí das etapas que foram desenvolvidas dentro da revisão integrativa, tá? Então, a gente entra em dois movimentos aqui na revisão integrativa. O primeiro dos sugere-se, olha, não é obrigatório, mas sugere-se que você faça tal coisa para trazer o rigor metodológico. E o outro de, eu não tenho aqui, por exemplo, um diagrama de fluxo como é o Prisma SCR, mas você pode usar aí o Prisma SCR para poder reportar suas etapas da revisão integrativa, tá? Depois vocês podem olhar com calma cada uma dessas etapas aqui, mas acho que o que eu tinha de mais interessante para trazer para vocês era isso, né? O período de tempo é algo que varia, claro, para todo tipo de síntese de conhecimento, mas o que eu acho importante trazer aqui é que a gente precisa planejar essa síntese de conhecimento, né? Aqui eles estão colocando a revisão sistemática, ela é desenvolvida num período de tempo muito longo, de 12 a 24 meses aqui. Quando a gente conversa com grupos que fazem revisão sistemática, é exatamente o que eles relatam, às vezes demora muito mais tempo do que isso, né, para poder desenvolver. Aqui eles colocaram a integrativa como de 6 a 12 meses, mas a gente precisa compreender ali esse montante de literatura que foi encontrado exatamente para planejar se aquela pergunta de pesquisa ela cabe na graduação, ela cabe no mestrado, né? Ela cabe numa iniciação científica. É essa pergunta de pesquisa que eu vou usar com esse aluno aqui que vai desenvolver uma revisão integrativa. Então, não é uma questão de um aluno de graduação não pode fazer uma revisão sistemática ou não pode fazer uma revisão integrativa. Bom, depende muito da habilidade desse aluno especificamente, né, de quem a gente está falando, mas vai depender também de outras questões, como o tempo, ou então a equipe, ou recursos, né, que são dados ali para aquela pessoa. Então, talvez seja uma questão de adaptação da pergunta de pesquisa. Olha, a gente iniciou aqui com uma pergunta de pesquisa, o que eu tive aqui de resultados são resultados, um resultado muito grande de artigos que ele não vai ter tempo hábil para poder desenvolver, ou ele não tem habilidade para desenvolver essa revisão integrativa. Então, a gente faz um recorte do que foi encontrado aqui, e aí eu vou adaptar isso a essa realidade, né? Que é a realidade de conhecimento dessa pessoa, de alguém que está se desenvolvendo como pesquisador ainda, de alguém que está desenvolvendo habilidades, tá? Então, isso aqui é uma chamada para a gente parar de empurrar metodologias aí nos alunos em um momento em que eles estão em desenvolvimento mesmo das suas habilidades como pesquisadores, né? E como profissionais de saúde. Então, vamos lá. Quais são as etapas da revisão integrativa? Então, aqui foram divididas em 6 etapas, que estão dentro desse livro que eu coloquei. Então, identificação do problema, busca na literatura científica, avaliação crítica dos resultados, análise de dados, conclusões e implicações e a divulgação dos resultados ali ao final. Se a gente for olhar para outras referências, então, naquela publicação, por exemplo, naquela revisão da Escola de Enfermagem da USP, ali, da Cássia Baldini, elas colocaram aqui, ó, tem 8 etapas, pensando em grandes etapas, né, e ainda quebradas em diversos subtópicos aqui. Então, isso buscado na literatura, né, porque lembrando que elas fizeram uma revisão integrativa sobre revisão integrativa. Então, se a gente quiser trazer rigor muito grande para o nosso trabalho, a gente vai olhar para cada uma dessas subetapas aqui também, tá? Então, lá são 6, aqui são 8, mas o exercício é o mesmo, tá? Eu tenho subetapas para serem seguidas aqui, para poder trazer esse rigor metodológico.
Primeira etapa, identificação do problema. A pergunta de pesquisa da revisão integrativa é uma pergunta ampla, mas mesmo sendo ampla, eu preciso definir muito bem cada um dos componentes ali da minha pergunta de pesquisa, tá? Ela pode seguir os critérios Feiner, tem como referência ali a revisão sistemática da Cochrane, o manual da revisão sistemática da Cochrane, ele traz esses critérios Feiner, que basicamente estão relacionados às perguntas de pesquisa em geral, elas precisam ser viáveis, interessantes, inovadoras, éticas, e elas precisam ser também relevantes. Relevância sempre pensando em quem vai consumir esse resultado posteriormente. Né? Então, é um profissional de saúde, são gestores dentro da área da saúde, são estudantes da área da saúde, ou é a própria população, é um paciente especificamente, né? São os profissionais de saúde de um ambiente hospitalar, ou a comunidade da atenção primária, para onde essa pesquisa, né, que tinha como contexto isso na pesquisa. Então, eu preciso seguir aqui, antes de começar qualquer trabalho de síntese de conhecimento, eu preciso fazer esse check aqui, de se minha pesquisa é viável, a gente já falou sobre isso, tempo, recurso, N de publicações que foram encontradas, né? Se ela é interessante para o pesquisador, ser interessante para o pesquisador faz com que ele siga todos os outros critérios, né? Reduz aí a possibilidade de vieses, faz com que ele tenha um comprometimento maior ético para aquela pesquisa que ele está fazendo, tá? Se ela é inovadora, então a gente não quer retrabalho, ainda mais quando a gente pensa em pesquisas que são financiadas com recursos públicos, né? Então eu preciso fazer pesquisas que são inovadoras, e aí como que eu defino se a minha pesquisa é inovadora ou não? Bom, pesquisando na literatura se aquela pergunta já foi respondida anteriormente, né? Eu vou no Prospero e eu vejo se alguém já fez uma revisão sistemática, uma revisão de escopo, né? Eu vou lá no Figshare, no Open Science Framework, e olho se essa pergunta já não foi respondida anteriormente. Poxa, ela já foi respondida. Eu vou ler aquilo lá, vou ler aquela pesquisa e vou identificar se não tem outras lacunas dentro dessa temática que me interessa que precisam ser pesquisadas, tá? Ela precisa ser ético, e aí eu não preciso explicar aqui que pesquisas científicas elas precisam seguir critérios éticos e elas precisam ser relevantes para quem vai utilizá-los, né? Para além dessa relevância ela me gera um certificado, né? Eu viro um profissional de saúde a partir desse TCC e desse diploma. Eu ganhei um título com esse mestrado, eu ganhei um título com esse doutorado, né? E isso é relevante para a gente, enquanto pessoa, enquanto pesquisador, enquanto profissional, mas ela precisa ser relevante para outras pessoas também, para outros grupos ou para os próprios serviços e sistemas de saúde, tá? Então, é um olhar para fora também. Então, definir os critérios Feiner, identificou um referencial teórico. Então, esse é um ponto extremamente importante. Ele não é obrigatório para revisões integrativas, mas várias referências, elas fazem esse chamamento para que a revisão integrativa tenha um referencial teórico ou um modelo conceitual por trás. Então, o exemplo que eu consigo trazer para vocês, o livro tem vários exemplos, mas é a minha própria revisão integrativa de mestrado. Então, ali eu falava sobre uma associação entre diabetes mellitus tipo 2 e tuberculose, mas numa perspectiva de determinação social do processo saúde e doença. O que isso quer dizer? Quer dizer que tanto a pergunta de pesquisa quanto a busca na literatura científica, a análise dos dados posteriormente, e a análise, a seleção e a integração das informações, ao final, ela tinha esse referencial, ela tinha essa ótica que era de determinação social do processo saúde e doença, tá? Para essa dissertação especificamente. Então, é importante que você pense se essa pergunta que você está elaborando, ela tem como fundo ali um referencial teórico ou um modelo conceitual. A gente pode usar acrônimos para a nossa pergunta de pesquisa, e aí o que eu gosto de enfatizar é: acrônimos são orientadores, eles são direcionadores, acrônimos não são mandatórios, tá? Então, o acrônimo PICO para revisão sistemática, ele não é mandatório. Você não tem a obrigação de que cada um dos componentes de PICO seja preenchido ali. Ele vai orientar a nossa pergunta de pesquisa. Eu não vou tentar, a todo custo, pegar a minha pergunta e tentar colocar em cada um daqueles componentes, o P, o I, o C, o O, e aí eu preciso determinar ali.
tá? Então, eles são direcionadores. Vocês viram no exemplo anterior que não tinha uma população definida, né? E tá tudo bem, tá? O que eu preciso? A partir do momento que eu delimitei quais são os componentes do meu acrônimo, ou que eu defini e estruturei a minha pergunta de pesquisa, eu preciso que esses componentes estejam bem caracterizados, né? Então, essa população, ela tem uma caracterização específica, esse contexto em que está sendo pesquisado tem uma caracterização específica, né? Então, eu estou fazendo uma pesquisa que é em ambientes hospitalares, mas é um contexto que é urbano, é um contexto que é rural, né? Existe alguma forma de caracterização ali? Eu estou falando sobre a enfermagem, mas eu não estou falando sobre a academia, eu estou falando especificamente sobre a prática clínica de enfermagem. Então, é sempre importante a gente pensar para que as nossas perguntas de pesquisa elas sejam perguntas que possam ser respondidas, né? A gente cai facilmente nesse lugar que é de dizer ou tinha literatura demais para ser pesquisada, e aí isso torna a pesquisa inviável, ou então é essa fala do estudante de graduação que é, professora, eu não achei nada sobre o tema. É muito comum os docentes virem para mim nos treinamentos de OVD com essa queixa, mas é muito comum, e aí acho que é o problema principal que a gente tem, que são os bibliotecários especializados na área da saúde, que atuam em setores da área da saúde, universidades, hospitais, que atuam com residentes, né? Eles se deparam com perguntas de pesquisa mal elaboradas. Então, antes da gente chegar na biblioteca, eu preciso identificar se a minha pergunta pode ser respondida, se ela está bem estruturada. Tá? Porque aí depois o bibliotecário não pode fazer milagre na busca na literatura científica. Tá? Então, vamos lá. Existe, então, essa relação entre a pergunta de revisão e a estratégia de pesquisa, e essa relação é dinâmica. Esse é um ponto importante, gente, e eu trouxe isso da referência do livro também, porque a gente precisa compreender aqui que revisão, síntese de conhecimento, né, revisão de literatura, ela é em si dinâmica. Quando a gente elabora a pergunta de pesquisa, quando a gente começa a buscar nas bases de dados científicas ou nas plataformas científicas, e a partir dos resultados que são encontrados, a gente vai fazer esse processo de adaptação também, né? Então, estratégia de busca, no momento em que vocês forem começar as estratégias de busca lá com o bibliotecário, por exemplo, vocês vão ver que estratégia de busca ela precisa ser pilotada, tá? Então, eu preciso ali ensaiar essa estratégia de busca várias vezes, para poder determinar quais são os critérios de inclusão, quais são os critérios de exclusão, e muitas vezes isso impacta também na minha pergunta de pesquisa. Então, ela não é estática, ela é dinâmica, né? Muitas vezes, no momento que você vai para a literatura, você se depara, e não é uma forma de adaptação de encaixe, assim, de tipo, eu vou, né, aquilo que eu comentei antes, bom, não tem um protocolo, então isso quer dizer que eu posso fazer mudanças ali à revelia, né? Não é nesse sentido, é no sentido mesmo do que eu encontrei na literatura, e aí talvez eu precise fazer adaptações na minha pergunta. Adaptações naquela própria caracterização, né? Nossa, eu não caracterizei bem o meu grupo populacional aqui, o meu P. E aí eu estou vendo que o que está vindo de resposta na literatura científica não é exatamente o que eu preciso para a minha pergunta de pesquisa. Então, talvez eu faça a mudança ali nos termos de busca, nos critérios de inclusão e exclusão, ou talvez isso impacte na própria pergunta de pesquisa. Idealmente, você já foi para a estratégia de busca com uma pergunta de pesquisa bem estruturada, tá? Mas pensem também nessa possibilidade. E lembrem que isso, estratégia de busca, ela precisa ser pilotada anteriormente, porque vai impactar aí em vários pontos da nossa pesquisa. A busca em si da literatura, né? Então, é uma etapa crítica para trazer o rigor metodológico. Essa etapa, ela precisa ser replicável. Então, dentro da revisão integrativa de vocês, vocês vão descrever claramente como vocês, todos os critérios que vocês utilizaram, todas as bases de dados que foram incluídas. É importante trazer a literatura cinzenta, tá? Também como uma fonte de informação. Como que vocês fizeram a busca? Então, a busca foi feita por pares, né, ou uma única pessoa fez essa busca em literatura. A própria estratégia de busca, ela foi pilotada por uma única pessoa, ela foi pilotada por mais de uma pessoa. Né? Isso traz rigor metodológico também, isso é importante pensar. Né? Eu tinha 2 bibliotecários que pilotaram a estratégia de busca até eles conseguirem ali chegar numa
numa sincronia ali na estratégia de busca para que a gente possa ter um resultado ali, o melhor resultado possível. Foram utilizados software de gestão, né, de citação, então Zotero, Mendeley, HalfWorks, vários outros, a EndNote, né? O que vocês utilizaram? Tudo precisa ser muito bem documentado, tá? E a estratégia de busca em si, ela precisa ser replicável. Então, pense que daqui a uns anos alguém vai olhar para essa revisão e a pessoa quer atualizar essa revisão, ou se o próprio grupo que fez a revisão quer atualizar a revisão, ou eu quero mesmo checar a validade da sua revisão. Então, todas as etapas que você seguiu, eu preciso conseguir seguir também, tá? Ela precisa ser replicável. Por isso, tudo que você fez precisa estar muito bem documentado, inclusive justificativas para algumas decisões que foram tomadas. Sugere-se a revisão por sugere-se pilotar essa revisão, né? A busca pode ser, tem que ser eletrônica e manual também. Eu posso incluir aí essa literatura cinzenta. Que mais? Para minimizar viés de publicação. Eu tenho que descrever quais foram as bases de dados, os termos de busca e os limites. Quando a gente pensa nas bases de dados, tem um ponto que é extremamente importante, que está relacionado à temática mesmo das bases de dados, né? Então, em geral, a gente tem critérios que eu chamo de arbitrários, que eu vou selecionar as bases de dados por uma quantidade arbitrária. Se 3 bases de dados está bom, 5 bases de dados está ótimo. Isso não existe, né, em síntese de conhecimento. Eu vou selecionar as bases de dados a partir da minha pergunta de pesquisa. Então, primeiro, eu vou identificar quais são as bases de dados que são essenciais. Vou colocar a Medline na OVID ou no PubMed, eu vou incluir a Embase, porque está relacionada à minha pergunta de pesquisa, eu vou incluir a Sino, porque o contexto da minha pergunta de pesquisa é a enfermagem, né? Ou então eu vou trazer a ERIC, porque eu estou estudando educação. Então, eu preciso de uma justificativa para aquelas bases de dados. A bibliotecária, ela pode ajudar, ou o bibliotecário pode ajudar muito nesse ponto, porque eles têm um conhecimento maior, ou porque eles sabem também como buscar essas informações. Lembrem que a gente tem o privilégio, no Brasil, né, de ter o portal de periódicos da CAPES. Então, muitos dos artigos que vocês vão encontrar em texto completo, vocês conseguem acessar por meio do portal de periódicos da CAPES. Então, incluir essa base de dados e citá-la dentro das revisões também é extremamente importante, tá? Termos de busca, eu preciso também definir quais vão ser, quais são os limites, e também pensar em tempo, por exemplo, né? Tempo também não pode ser arbitrário, eu posso definir tempo numa revisão integrativa, numa revisão sistemática eu não posso definir, a menos que eu tenha uma justificativa muito clara, né? Mas numa revisão integrativa eu posso delimitar tempo. Qual é a orientação? Que você tenha uma justificativa clara para essa delimitação de tempo. Né, que não seja dentro desse padrão dos 5 anos é atualizado, 10 anos é atualizado, mas que eu pense, sei lá, na publicação, tem uma política pública de saúde que foi publicada em 2016 e é por isso que a gente delimitou o tempo de 2016 até atualmente, tá? Teve um dos trabalhos que eu citei aqui, que era a partir de 2018. Então, provavelmente, o uso de inteligência artificial na prática clínica de enfermagem, o que aqueles autores começaram ali a identificar é que eu tenho esse recorte de tempo de 2018 para cá, né? E não porque é isso, é nos últimos 5 anos, sei lá. Definir critérios de inclusão e exclusão, né? E aí isso também é aquele processo dinâmico. Eu faço uma descrição narrativa das fontes e dos processos, né? Então, lembrando de documentar muito bem, e eu posso utilizar diagramas de fluxo de pesquisa, como o próprio Press, né? Sei lá como é que fala. Lembrando que ele tem em português, foi uma bibliotecária do Rio de Janeiro, eu não lembro de qual instituição, que fez esse trabalho, né, de tradução e adaptação. E também o Prisma, como eu comentei, a gente não tem um Prisma de revisão integrativa, mas eles podem ser utilizados aqui. Aqui ainda no âmbito das bases de dados, né, eu trouxe aqui do livro para vocês a citação das bases de dados. Então, tem várias bases de dados que podem ser utilizadas em plataformas diferentes. E aqui eu vou convidá-los para poder utilizarem na OVID, já que a OVID é a única plataforma que é especializada na área da saúde. Então, ela tem algoritmos voltados para a área da saúde, a inteligência artificial que está dentro da plataforma também é voltada para a área da saúde, tá? Já tem ali um treinamento para a área da saúde, e ela é indicada, aqui como vocês estão vendo, no próprio livro, aqui, Manual de Revisão Integrativa, ela também é indicada
nos manuais da Cochrane no JBI. Um ponto de curiosidade. Quando uma revisão sistemática Cochrane ou meta-análise Cochrane é realizada, aqui no Brasil a gente não tem, por exemplo, Embase em Ovid. As bibliotecárias que trabalham na Cochrane, elas precisam enviar para as bibliotecárias no exterior que têm acesso a Embase em Ovid, porque a revisão sistemática Cochrane só aceita a estratégia de busca em Ovid, seja Medline em Ovid ou Embase em Ovid. Então, não estou falando de um lugar só de quem trabalha na Wolters Kluwer, que comercializa a Ovid, tá? Então, por experiência, o que a gente vê é realmente uma base que traz resultados mais assertivos, uma busca mais efetiva, e por isso que ela é utilizada. Então, vocês têm acesso a Medline em Ovid pelo portal de periódicos da CAPES e periódicos científicos em Ovid pelo portal de periódicos da CAPES e pela universidade. Então, passem a incluí-la nas sínteses de conhecimento de vocês. Aqui a gente tem, então, descrição das bases de dados, e aí vocês já conseguem aprender um pouquinho aí quais são as bases disponíveis. Outra etapa, definição dos critérios de inclusão e exclusão, acho que já falei bastante, né? A gente precisa colocar quais são os tipos de estudo que foram definidos inicialmente, e aí lembrando que a gente pode colocar desenhos de estudo diversos na revisão integrativa, qual foi o fenômeno de estudo, as características da população, idioma, eu posso fazer uma limitação de idioma, na revisão integrativa, e a limitação de idioma, ela está relacionada, bom, à nossa própria capacidade de leitura dos artigos, né, para evitar esses erros de tradução ou de má interpretação. Hoje em dia, a gente tem inteligência artificial, tem as ferramentas de tradução, mas ainda assim é importante fazer uma análise crítica de se essa ferramenta de tradução está realmente traduzindo de forma correta aquele artigo científico. Lembrando, gente, que a gente precisa fazer uma leitura aprofundada, coerente, né? Compreensiva ali daquele artigo, eu vou analisar ele de forma muito profunda. Então, não é uma tradução de um parágrafo na inteligência artificial ou no tradutor, tá? Então, mesmo com a utilização de tradutor, se vocês utilizarem um tradutor, isso precisa estar descrito também, mas tenham essa consciência, tipo, nossa, esse tradutor aqui para traduzir do russo para o português ficou péssimo, então a gente não vai incluir os artigos em russo, né? Período abrangido, já falei, com justificativa e também o contexto dessa pesquisa aqui. A seleção dos estudos, ela é feita em algumas etapas, né? Então, a gente começa com uma seleção de título e resumo, já identificando ali o que eu vou excluir a partir dessa seleção de título e resumo. A gente sabe que alguns resumos, eles não são muito claros, né? Eles não trazem muita informação, mas com sorte você já vai conseguir no próprio título ou no resumo fazer a exclusão aí dos artigos que não são interessantes. E aí, na segunda etapa, a gente faz uma avaliação do texto completo, né? E para isso é importante que a gente tenha acesso ao texto completo. Eu já falei aqui exaustivamente de onde a gente acessa conteúdo no Brasil, portal de periódico, pelas universidades, né, e etc. Mas, caso vocês se deparem com um artigo em que o texto completo não está disponível, né, vocês têm aí algumas fontes, então aquele ResearchGate, outras fontes de acesso, buscar, pedir para o autor especificamente, né, então mandar um e-mail para o autor e pedir para ele disponibilizar aquele artigo. É importante a gente fazer esse esforço em síntese de conhecimento, mas tem uma outra forma também que é empréstimo entre biblioteca. Então, perguntar para a bibliotecária se ela consegue aquele artigo para que vocês possam incluir na revisão de vocês é importante também, tá? E aqui, um outro ponto importante também na seleção dos estudos é que eu preciso reportar a estratégia de busca. A estratégia de busca, em geral, ela é incluída no método ou lá como apêndice, e eu preciso colocar a estratégia de busca por base de dados. Tá? Então, não é assim, essa foi a estratégia do PubMed que a gente usou, e aí acabou. Usei 5 bases de dados, a estratégia de busca das 5 bases de dados precisa estar descrita no seu trabalho, tá? Lembrando que cada base de dados tem especificidades. Então, eu tenho vocabulário controlado diferente, eu tenho funcionalidades diferentes, botões diferentes, truncamentos diferentes. Então, enfim, lembrando que eu preciso poder replicar essa revisão de literatura, né? Essa revisão integrativa. Então, eu vou aqui incluir essa informação também. Análise crítica dos resultados. Esse é um ponto importante também. Então,
ela entra no campo do sugere-se, não é obrigatório que os estudos primários ali que foram encontrados, né, ou primários ou secundários, as revisões também sejam avaliadas criticamente, mas sugere-se que vocês façam essa avaliação exatamente para trazer rigor. E aí, para fazer essa análise crítica, é possível usar alguns métodos aqui. Eu trouxe métodos relacionados à avaliação de estudos qualitativos e quantitativos, né, de métodos mistos, perdão, como a avaliação integrativa ela permite que a gente inclua vários desenhos de estudos, em geral, os métodos de análise de métodos mistos ou de métodos de estudos qualitativos vão se encaixar melhor ali para essa análise desses estudos, tá? E aqui o próprio livro traz outros métodos que ajudam. Então, tem o CASP, tem o próprio método do JBI, do John Hopkins, e um método de checklist aqui de revisões rápidas também, que pode ajudar vocês pensando nesses vários desenhos de estudos que a gente inclui dentro da revisão integrativa. Análise dos dados, então essa é uma etapa bastante importante, e agora a gente vai entrar no que é muito específico da revisão integrativa. Então, as etapas anteriores, entrando no sugere-se ou não, elas têm algumas especificidades da revisão integrativa, mas também tem coisas que são comuns à revisão sistemática, à revisão de escopo ou à meta-análise. Quando a gente entra na análise dos dados, agora a gente está olhando mesmo para a revisão integrativa e para o que é muito específico da revisão integrativa. Então, veja, a análise dos dados na revisão integrativa, ela tem etapas próprias, que são essas: redução, demonstração dos resultados, comparação e desenho de conclusão e verificação. Esse é um processo dinâmico, é um processo iterativo, ou seja, eu vou seguir, eu vou desenvolver, mas eu também vou voltar para o anterior e olhar novamente para o anterior e desenvolver a partir do que eu olhei na etapa anterior, tá? É um processo dinâmico, gente, é um vai e volta aqui de olhar para a literatura científica. Porque, lembrando, eu estou tentando aqui compor um novo conhecimento. Então, não estou buscando a melhor evidência disponível a partir de comparação, eu não estou fazendo esse olhar de cima para a minha literatura científica para identificar as principais terapias para o tratamento de feridas de pé diabético. Eu quero identificar quais estão disponíveis aqui. Isso é uma revisão de escopo. Né? Não, eu vou olhar e eu vou propor algo novo, um novo conhecimento, uma nova teoria, um novo método, um novo fazer, um novo saber, a partir da integração dessas informações que foram achadas na literatura científica. Então, como que a gente começa? Como que a gente faz a redução aqui? A redução ela está relacionada aí a essa seleção, foco, simplificação das amostras das fontes primárias. Então, a gente vai começar planejando a nossa extração dos dados dentro dos artigos que foram encontrados inicialmente. Eu vou chamá-los ali de estudos primários, mas não, vocês já entenderam que a gente pode colocar fontes secundárias também, revisão sistemática, outros tipos de revisão aqui na nossa revisão integrativa, tá? Mas eu vou olhar para essa fonte primária, tá? Para esse estudo primário aqui, e aí eu preciso de uma matriz para poder trazer essas informações. Então, vocês vão criar uma matriz inicialmente, pode ser no Excel, pode ser no Word, tá? Porque para cada um dos artigos que eu for olhar, eu preciso buscar inicialmente as mesmas informações que respondem ali à minha pergunta de pesquisa. Então, eu preciso criar essa matriz inicialmente. E a partir dessa matriz, eu vou fazer uma extração de dados. Tá? Identificando padrões ou diferenças aí, semelhanças e diferenças em cada um desses estudos. Então, eu vou fazer a leitura e eu vou trazer essas informações para a minha matriz. Ao final, eu vou ter ali esse conjunto de estudos, né, colocados nessas matrizes. Então, vamos pensar aqui que eu tenho 10 estudos, então isso gerou 10 matrizes para mim, tá? Com as informações principais que eu estava buscando nesses estudos primários aí, para onde eu estava olhando. Então, eu criei uma estruturação semelhante, pré-determinada, de uma única página, tá? Vamos supor aqui, passou um pouquinho, 2 páginas, tudo bem, depende do trabalho de vocês, nós vamos pensar aqui uma única página para cada um deles, e aí eu organizei ali, eu tenho esses 10 estudos. Agora eu vou fazer um segundo trabalho, que é organizar esses estudos em subgrupos, sempre relacionados à minha pergunta de pesquisa, ou lá ao meu referencial teórico, ao meu modelo conceitual. Então, agora eu comecei a reorganizar esses 10 trabalhos.
Então, vamos pensar em folhas ainda. Eu empilhei aqui 2 trabalhos num subgrupo, 3 trabalhos num outro subgrupo, e assim por diante, tá? Mais 3 trabalhos num outro subgrupo e mais 2 trabalhos no meu quarto subgrupo aqui. Então, eu fiz ali um outro processo dinâmico aqui de reorganização desses grupos. Então, eu vou ter sempre fatos relacionados a um problema e eu vou pensar ali no nível conceitual de conhecimento relacionado à investigação. Essa vai ser a minha orientação para criar essas matrizes e esses subgrupos. Agora, o que a gente vai fazer dentro desses subgrupos é começar a organizar para responder a nossa pergunta de pesquisa. Então, vejam esse exemplo aqui. Eu tenho várias perguntas de pesquisa para serem subperguntas aqui para serem respondidas, né? Então, esse é um artigo que fala de dor crônica em pais que têm crianças com doença crônica, perdão, que fala de dor crônica mesmo, com pais com crianças que sofrem de doenças crônicas ou outro tipo de problema, né? Problema crônico também. Então, quais foram as perguntas que foram feitas? Como a experiência de tristeza crônica difere entre mães e pais? Então, para cada um dos 10 artigos que eu tenho, eu vou responder essa pergunta especificamente. Então, olha como eles organizaram aqui. Eu tenho autor, ano, método, amostra de pais que foram para quem eles olharam, né? E eles também qualificaram aqui, lembram que a gente fez a análise crítica anteriormente, então a qualidade aqui, criaram um ranking de qualidade aqui. E aí os resultados. Então, eu respondi nessa matriz essa pergunta relacionada ao meu trabalho aqui. Tá? Depois eu tenho uma segunda pergunta: que fatores foram identificados para impactar a experiência de tristeza crônica ao longo do tempo? Então, agora eu olho os 10 artigos respondendo essa pergunta. Então, tentando encontrar ali nos artigos as informações relacionadas a essa pergunta. Que estratégia dos prestadores de cuidado em saúde foram utilizadas para ajudar os pais a lidar com a tristeza crônica, foram identificadas aí como sendo mais ou menos úteis. Então, eu olho de novo para os 10 artigos respondendo a essa pergunta de pesquisa, tá? Então, eu vou criando diversas matrizes para esses subgrupos aqui. Então, um subgrupo é a experiência, o outro subgrupo que foi criado aqui é a experiência de tristeza ao longo do tempo, né? E o terceiro subgrupo, identificação de estratégias relacionadas aqui aos prestadores de serviço, tá? Esses subgrupos, eu posso pensar subgrupos não, perdão, as perguntas de pesquisa, né? Aqui, os subgrupos, eu posso pensar em subgrupos relacionados à cronologia, contexto, características da amostra e da população. Então, sei lá, vamos pensar que para essa pergunta eu tenho um subgrupo que é o de mães solteiras, né? E eu tenho um subgrupo que é o de casais, e um terceiro subgrupo que é o de pais solteiros ali, e um quarto subgrupo que é o de crianças que são criadas por avós ou outros parentes que não necessariamente são os pais biológicos ali, o pai e a mãe, tá? Ou os pais adotivos, tá? Então, eu vou categorizar esses grupos porque eu vou olhar de formas diferentes para cada um desses resultados. Então, categorizei, vou criar matrizes diferentes para responder as minhas perguntas de pesquisa ali, tá? Então, agora, a gente vai fazendo esse trabalho cada vez mais minucioso de olhar e revisar essas matrizes a partir desses subgrupos. Então, agora, ó, eu tenho uma outra matriz que ela está olhando para cada um desses estudos. Notem que, inicialmente, aqui eu continuo com as mesmas características: autores, ano, método, amostra e a classificação de qualidade. Mas agora eu tenho uma outra categorização, que é fatores que implicam ali em ressurgir ou perseverar essa dor crônica desses pais. E eles fizeram uma subcategorização. Então, problemas de desenvolvimento, problemas relacionados ao cuidado em saúde, internal triggers, que são como que a gente fala bastante sobre isso? Enfim, tanto que eles não encontraram aqui nenhum deles, e também mudanças de estilo de vida. Então, eu vou olhando de forma cada vez mais minuciosa e criando novas matrizes para responder as minhas perguntas de pesquisa aqui, tá? Tá na minha cabeça o que é triggers, eu esqueci, mas vocês vão pesquisar aí.
E aí eu passo para a etapa de comparação, tá? Então, eu vou começar a ver as variáveis que são semelhantes e eu vou agrupá-las. Eu vou examinar esses resultados aí pensando na identificação de padrões e de temas. Então, lembrem, gente, que o nosso objetivo final não é só essa identificação aqui de dizer tantos por cento dos pais apresentaram crise relacionada ao manejo de saúde, né? Ou então foi identificado que os problemas de desenvolvimento das crianças, eles são um fator importante. Ao final, a gente quer compor um último conhecimento aqui, tá? Então, eu vou passar para a próxima etapa, que é, de novo, pegar esses achados aqui e identificar esses padrões para cada uma dessas colunas que estão aqui colocadas. Eu também posso apresentar relações entre um ou mais temas aqui, tá? Então, aqui de novo, um novo exemplo. Então, estratégias que foram mais, que ajudaram mais. Então, lembra daquela pergunta de pesquisa feita anteriormente, né? Então, quais são as estratégias realizadas pelos profissionais de saúde que foram identificadas como as que mais ajudaram e as que menos ajudaram? Então, aqui eu tenho uma segunda matriz relacionada aqui a essa pergunta especificamente. Então, se está relacionada a prover informação, a um cuidado compassivo, prover recursos, né? Então, as estratégias que mais ajudaram e as estratégias que menos ajudaram aqui também. Então, ao final, vamos supor aqui que eu vou fazer aí uma inferência no final da minha revisão integrativa, dizendo quais são as estratégias que mais ajudam aí nesse cuidado desses pais com essa dor crônica, dentro desse contexto de serem pais que têm filhos com doenças crônicas e outros problemas de saúde aqui, que também requerem um cuidado ativo ali da criança. Tá? Então, eu vou fazer vou produzir esse novo conhecimento, vou fazer essa nova inferência de quais são essas estratégias, né, que estão relacionadas aqui. Então, o meu desenho de conclusão e verificação, que é o final, é exatamente esse esforço interpretativo de olhar para essas matrizes constantemente, de forma dinâmica, e aí fazer a descrição desses padrões e desses relacionamentos para níveis mais altos de abstração, tá? Subsumindo particularidades em geral. Então, eu vou pegar esses padrões, esses processos, e eu vou isolar, eu vou pegar essas semelhanças e essas diferenças, identificá-las, e vou compor ali pequenos conjuntos e generalizações. Então, eu vou englobar cada banco de dados do subgrupo da revisão integrativa em sua totalidade. Eu vou gerar um novo conhecimento, eu vou fazer inferências a partir do que eu identifiquei ali naquelas diversas matrizes que foram compostas, tá? Eu sei que é difícil, tá? É difícil para mim também tentar explicar isso dentro de uma aula, eu já dei essa aula diversas vezes, são as etapas, né? A etapa final aí da revisão integrativa, da análise dos dados, é a etapa mais difícil, mas ao mesmo tempo eu gosto de pensar nesse processo, eu comecei falando aqui das folhas, né? Como se eu fosse pensar aqui em folhas de A4, como se a gente começasse a dobrar cada uma delas, e cada um desses novos pedaços é uma nova matriz, né? E agora eu vou dobrar de novo e criar uma nova matriz. E eu vou sempre fazer esse olhar em que eu tinha inicialmente uma folha grande daquele estudo, e agora eu tenho especificidades para os quais eu estou olhando, né? E eu vou compondo novas informações, encontrando novas informações em cada uma dessas etapas, para no final olhar para esse todo e gerar um novo conhecimento aqui a partir disso que foi olhado, tá? Ela é integrativa mesmo nessa ideia de que eu vou integrar essas diversas informações, esses diversos achados ou esses padrões e processos aqui que foram colocados para poder compor esse novo conhecimento, essa nova informação ou essa nova diretriz aqui para esse tema especificamente, tá? Então, nós compomos aqui a nossa conclusão, né? E aí, no final, a gente vai ter essa nova conceituação aqui das fontes primárias, né? A partir de um retrato abrangente desse tópico de interesse, tá bom? E aí, completando, assim, o processo de revisão. Então, quando eu estou fazendo uma aula que não é gravada, quando eu estou fazendo uma aula com o público, em geral, eu paro aqui e pergunto, e aí, a revisão integrativa parece um processo fácil, né? Como foi dito anteriormente? Ela não é em nada um processo fácil, né? Nem
quando a gente começa a fazer o exercício importante de trazer o rigor metodológico para as nossas etapas iniciais, e muito menos nesse processo de desenvolvimento ali da análise das etapas de conclusão e do desenvolvimento narrativo dessa revisão integrativa, tá bom? Em conclusões e implicações, então, aquela etapa final, a gente tem várias formas de mostrar esse resultado, né? Então, eu posso mostrar em tabelas, em diagramas, mas é essencial que eu faça um esforço narrativo também de mostrar esses resultados. E o mais importante de tudo, lembrem daquela análise que eu trouxe no artigo inicialmente, lá da Andrea Trico e de um outro grupo, que é o quanto eles destacam que aquele método de síntese de conhecimento, ele traz implicações para a prática, para a pesquisa, para a política, né? Então, isso é extremamente importante. Lembrem que as nossas perguntas de pesquisa, elas devem ser relevantes, elas não são só para nós e para o nosso ganho pessoal, né? Então, eu preciso trazer esse diálogo ao final, essa narrativa ao final dentro do meu trabalho, considerando qual o impacto que essa pesquisa tem para esses contextos de uso dela, né? Então, seja a prática clínica, a própria pesquisa, a academia, a educação em saúde, ou as políticas públicas de saúde aí também, tá? Então, eu preciso pensar como elas contribuem aí para uma nova compreensão daquele fenômeno de interesse, para aquele fenômeno que foi estudado, e também que implicações ela tem para o contexto de pesquisa dela. Bom, era isso, ficou uma aula bastante longa. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu me coloco à disposição, então aqui está o meu WhatsApp, o meu e-mail e também o LinkedIn, para quem quiser seguir. E eu fico à disposição para tirar dúvidas, tá? E eu espero que tenha sido útil para vocês e que vocês possam fazer aí revisões integrativas de muita qualidade, que vocês possam publicá-las e que elas tragam um ganho aí para as nossas comunidades, tá bom? Obrigada novamente à biblioteca e até a próxima.